Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Presidente do Conselho de Administração da ANAC, cumprimento em nome do PSD, é um gosto tê-la aqui nesta comissão para este objetivo de podermos acompanhar e avaliar a atividade desta entidade reguladora independente, como fez questão de referir, e aliás creio que a presença e o escrutínio pela Assembleia da República neste registro pluripartidário reforça essa característica fundamental de independência das entidades reguladoras e de supervisão e saúdo-a também por sublinhar esse aspecto. Eu iria tentar, se for suficientemente eficaz na gestão do tempo que tenho, senão passarei para uma segunda ronda, mas dividir em duas partes. Uma primeira que diz mais respeito à atividade interna da ANAC e depois uma segunda parte com alguns assuntos que fomos acompanhando também aqui na Comissão, alguns dos quais, aliás, em que tivemos a oportunidade de ouvir a ANAC e que nos parecem também relevantes. Indo ao aspecto interno da atividade da ANAC, em primeiro lugar, naturalmente, saudar a elevada taxa de execução do plano de atividades, foi assim que eu li aquele valor de 95,9% de concretização do plano de atividades, é elevado, aliás, em continuidade com aquilo que foi pelo menos o registro do ano passado, e saúdo-a naturalmente por esse sucesso, e colocava-lhe algumas questões de preocupações que trouxe na última audição análoga a esta, algumas preocupações e algumas ações que referiu, sem querer ser exaustivo, mas que lhe pedia uma avaliação da sua concretização. Em primeiro lugar, no que diz respeito ao quadro de pessoal da ANAC, fez na ocasião uma referência à necessidade de reforçar o quadro de pessoal da ANAC e, portanto, a pergunta é se a ANAC foi bem sucedida no reforço dos recursos humanos considerados necessários, nomeadamente pelo facto de haver uma atividade que acresce com certeza o volume de trabalho à ANAC diz respeito à questão dos drones. Por outro lado, a dimensão ambiental, que é também uma área que a ANAC mais recentemente acompanha, e depois, no que diz respeito à necessidade de contratar recursos humanos na área das tecnologias de informação, da dificuldade que nós sabemos que existe em geral e que a ANAC também a referiu, e se conseguiu ultrapassar esse constrangimento nesta área em particular. Depois dos projetos que tinham sido adiados por falta de recursos, em virtude da quebra da receita decorrente da quebra da atividade aeroportuária, diz respeito à digitalização e necessidade de investimentos em infraestrutura física. Foram essas as referências que fez. Se, entretanto, foi possível ultrapassar esses adiamentos e foi possível concretizar esses projetos adiados. E, finalmente, no que tinha sido referido para o ano 2022, a aprovação do Plano de Segurança Operacional 22-24, o Plano Nacional de Controlo de Qualidade, o Regulamento de Organização da Comissão de Planeamento e Emergência para o Transporte Aéreo, uma metodologia para a supervisão para requisitos dos operadores, creio que na área da cibersegurança, ou com enfoque na cibersegurança, e depois a revisão de alguns regimes jurídicos que também referiu que seriam atividades a desenvolver durante o ano de 2022 e, portanto, perguntava-lhe qual é o panorama de concretização destes aspectos. Passando às questões que dizem respeito a alguns aspectos que consideramos relevantes. Em primeiro lugar, no que diz respeito aos dois incidentes graves que ocorreram em 2021 e em 2022, tivemos a ocasião
de detalhar aqui em diversas audições, também com a ANAC, perguntar-lhe, Sra. Presidente, se as recomendações então propostas pelos PIAF foram adotadas pela ANAC e se, relativamente às recomendações dos PIAF para a NAV e para a ANA, se a ANAC verificou, teve a oportunidade de verificar a sua implementação. Relativamente às inspeções que efetuou, perguntar se, entretanto, houve novas inspeções não programadas da ANAC, nomeadamente à NAV, e qual foi o resultado dessas inspeções. E, em particular, as recomendações à NAV que nos pareciam mais relevantes sobre os procedimentos adicionais para comunicação com viaturas e a utilização de ferramentas tecnológicas de segurança na pista, se a ANAC teve oportunidade de verificar algum desenvolvimento nestas áreas. O segundo tema, que também foi abordado por esta Comissão, diz respeito ao ruído, aos voos noturnos, nomeadamente no aeroporto Humberto Delgado. A ANAC fez parte de um grupo de trabalho criado pelo Governo, que, entretanto, apresentou um relatório que apresenta várias soluções para diminuir o incómodo, eu diria dramático, do ruído dos voos, nomeadamente noturnos, no aeroporto Humberto Delgado, e pareceu-nos que foi mais ou menos consensual a adoção de um dos cenários, aquele que prevê, entre outras medidas, a interdição de voos entre a 1 e as 5 da manhã. A concretização destas restrições obriga a uma série de medidas, inclusivamente legislativas, que competem ou que têm que ser por iniciativa, ou devem ser por iniciativa do Governo, mas também de interação com instituições internacionais. E o que lhe pergunto, Sra. Presidente, relativamente a esta matéria, é se tem conhecimento ou se a ANAC, entretanto, deu algum passo no sentido da concretização destas medidas, em particular no que diz respeito à exclusão de voos noturnos entre a 1 e 5 da manhã. Muito obrigado, Sr. António Presidente. Então, mesmo para terminar. Mesmo para terminar, era o último aspecto, diz respeito às obras no aeroporto Humberto Delgado. Saber, Sra. Presidente, se as obras que estão comprometidas, sobre as quais existe um compromisso da ANA em as concretizar, se a ANAC tem acompanhado o desenvolvimento e a concretização dessas obras e o que é que nos pode informar relativamente às obras para melhorar a operação do aeroporto Humberto Delgado. Muito obrigado.